Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Natália Poiati e eu vou estar dando o curso de estatística para vocês, tá? Então, hoje a gente vai ter uma aula introdutória sobre dados e estatística descritiva. Então, a gente vai começar iniciando como que a gente monta um banco de dados, como é que a gente analisa inicialmente esses dados, as variáveis que estão lá, para depois ir avançando nesse curso, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês. ah, Compartilhar com vocês o arquivo da aula de hoje, tá ok? Então tá tudo certo aqui, tá, né? Então, aqui temos um arquivo PDF que eu postei no Moodle sobre a aula de hoje, alguns slides, tá? Então, para essa aula, que eu vou falar sobre dados, variáveis, as distribuições de frequência, medidas de posição, para essa aula eu estou utilizando um livro de estatística descritiva básica, né, que é o Barrow ou o Moretti, os dois tanto faz, né? Um é substituto do outro. E também um livro introdutório de econometria chamado Wooldridge, tá? Então, eu vou começar falando um pouco de dados e variáveis, né? Por que a gente quer analisar dados em relações internacionais? Porque a gente estuda modelos teóricos, né? Que são o que esses modelos? São explicações de fenômenos sobre os quais a gente quer entender. São fenômenos que a gente quer, sobre os quais a gente quer entender as relações, né? O que explica esses fenômenos. E a teoria de relações internacionais, ela nos dá uma intuição, né? Sobre como iniciar, como que eu posso fazer uma análise estatística a partir dessa teoria, né? Então, eu posso coletar alguns dados, algumas variáveis e analisar as relações entre essas variáveis, e inclusive testar aquela teoria de RI, né? Os dados, eles estão dizendo a mesma relação que está prevista pela teoria, ou os dados, eles apresentam uma evidência contrária à teoria, né? Então, a gente quer analisar estatisticamente as teorias de relações internacionais, por exemplo, e testar essas teorias, tá? Então, o fenômeno, a gente está interessado em fenômenos de relações internacionais, né? Porque a gente está no curso de relações internacionais. E a gente quer saber quais variáveis, por exemplo, captar inicialmente. Então, a teoria que vai me dizer, bom, eu não vou captar qualquer variável, né? Ou se você, de repente, quer criar uma nova teoria, incluir uma nova variável que não está naquela teoria, você também pode, né? Mas a gente começa com a teoria que já está existente, né? A gente não começa do zero, a pesquisa nunca começa do zero. Você começa com uma revisão bibliográfica sobre o fenômeno que você está interessado. Essa revisão te dá um aparato para você coletar as variáveis que estão naquela teoria, e você, de repente, pode adicionar alguma ou não. Você pode, inclusive, confrontar uma teoria existente com outra teoria que diz outra coisa, que prevê outra relação contrária, por exemplo, né? Seus dados vão ser contrários a uma das duas teorias, né? Por exemplo. Tá. Nós vamos trabalhar com software e views, porque ele tem uma versão que é gratuita, tá? É a versão Student Lite Version, que está disponível nesse link que eu coloquei para vocês. E eu vou trabalhar com de dados por nós, né, e também alguns disponíveis pelo livro do Woodward. Então, aqui, inicialmente, eu peguei esse banco de dados, o AGE1, tá? .w1, também está no Moodle, já disponibilizei para vocês. São dados de salários de 526 trabalhadores, tá? E não só os salários deles, a gente tem características desses trabalhadores, né? Então, você tem a teoria que diz, por exemplo, em economia, que o salário é uma função das características do trabalhador, né, que vão levar a um determinado nível de produtividade do trabalho. Então, o nível educacional, a experiência desse trabalhador, tá? A discriminação no mercado de trabalho, né? Mulheres ganham menos do que homens, você pode colocar lá uma variável dizendo se o indivíduo é homem ou mulher, por exemplo, né? Essas questões, tá?
Então, aqui, como é que a gente pode começar essa análise, né? Eu quero entender os salários. O que explica salários, por exemplo? Então, o modelo diz que o salário é uma função da produtividade do trabalho. Tá bom, mas daí, então, o que determina essa produtividade? Vamos começar com a educação. Então, aqui, tá. Então, eu plotei o salário no eixo Y e a educação, o nível educacional do trabalhador no eixo X. Cada um desses pontos é um indivíduo. Então, aqui, por exemplo, é um indivíduo, esse primeiro pontinho, que tem o menor nível educacional no banco de dados, né? Que está mais próximo aqui do zero. Na verdade, tem dois aqui que são exatamente zero, né? Mas depois desses zeros, esse é o menor. E daí, aqui no eixo Y, é o salário dele aqui, né? Tá? Então, aqui, você pode ver que pode ser que existe uma relação positiva, né? Quanto maior o nível educacional, maior o salário, porque à medida que você vai aumentando o nível educacional, você vai tendo a possibilidade de obter aqui indivíduos com salários maiores, né? Para níveis educacionais muito baixos, você não tem esses indivíduos que estão ganhando relativamente mais, né? Tá ok? Inclusive, aqui, o que a gente o que a gente quer nesse curso de estatística, por exemplo, é estimar relações, né? Será que salário é uma função do nível educacional? Então, inicialmente, a gente pode fazer uma regressão linear. Vocês ainda não viram, né? Eu ainda vou falar sobre isso, mas que a linha que está mais próxima aos dados é essa linha que está plotada aqui. Que linha é essa, né? É a linha tal que a distância dos dados em relação a ela é a menor possível em termos quadráticos, né? Então, a distância ao quadrado em relação a ela é a menor possível, tá? Ela minimiza a margem de erro da reta aqui do modelo, tá? Então, é a reta que a gente diz que melhor se ajusta, a reta linear que melhor se ajusta aos dados. Mas, de repente, não, mas agora eu quero entender a relação entre salário e experiência do trabalhador, né? Quantos anos ele tem de experiência naquela profissão. Então, aqui, eu peguei o mesmo banco de dados dos 526 indivíduos e plotei aqui o salário como uma função da experiência. E aqui você tem algo que não parece ser uma relação mais tão linear assim, né? Então, aqui, à medida que você aumenta a experiência, pode haver, né, uma relação positiva, mas a partir de um certo nível de experiência, parece queda aqui, né? Uma queda do salário. Então, uma relação que parece ser linear, tá? E aqui eu ajustei aqui uma curva que se aproxima bem aos dados, mas essa curva ela não é uma reta de digressão linear, né? Ela é uma reta que melhor se ajusta para cada vizinhança, né? Então, para cada vizinhança foi ajustada uma curva que melhor se aproxima aqui aos dados, tá? E você vê que a relação parece ser uma relação mais próxima de uma relação quadrática, né? De uma curva aqui que ela cresce e depois ela passa a decrescer. Tá? Então, a gente, em muitas situações da nossa atividade de pesquisa, como pesquisador de relações internacionais, nós nos deparamos com a necessidade de aplicar os modelos teóricos de relações internacionais aos dados do mundo real. Então, o que fazer? É a nossa pergunta aqui nesse curso. Em um primeiro momento, a gente pode analisar e interpretar os dados como eles estão, né? Os dados brutos, né? E daí, esses próprios dados podem nos fornecer ideias para avançar, né? Então, por exemplo, aqui eu vi que salário e experiência a relação não parece ser linear, parece ser quadrática, né? E para a educação parece ser mais linear. Então, um segundo passo acontece através da utilização desses dados para testar uma teoria de relações internacionais, né? Ou estimar uma relação causal, que é o que a gente fez aqui com esses plots, tá? Então, o que é a estatística descritiva? O próprio nome diz, né? Ela busca descrever os dados, né? Ela resume, interpreta os dados, né? A gente começa, por exemplo, fazendo gráficos dos dados, tá? É um meio utilizado para descrever o que está acontecendo, né? E a gente consegue, o gráfico dá uma representação visual interessante para você tentar entender o que está acontecendo, que é justamente esses plots iniciais que eu fiz. Aqui, eu peguei aqui esse gráfico do livro do
Deixa eu só colocar aqui uma apresentação melhor. View slideshow. Ok. Aqui. Tá, então aqui os dados do Jacob Panizza, do livro sobre o Covid-19, e eu coloquei no modo errado, só um minutinho, deixa eu voltar aqui. View enter full screen, aqui tá melhor, tá. E esses dados é sobre o número de casos do Covid-19 por milhão de habitantes, tá. Esses dados do livro foi publicado em 2020, isso aqui dados de até junho de 2020, isso aqui, essa situação já se mudou muito, tá. Mas aqui o Chile continua com o número de casos relativamente alto, né, o Brasil, tá, o Peru, Estados Unidos, então muitos que já estavam lá no início ainda continuam com esse número de casos relativamente alto. Aqui eu coloquei um site que dá atualização desses dados, né, então se você, pegar aqui, copiar esse site e colocar no seu navegador, você vai conseguir ver os dados atualizados disso, tá ok? Então aqui aqui o número de casos, esse é um site bem interessante, né, o que está acontecendo agora, tá? Então, por exemplo, aqui por casos por milhão de habitantes, total número de casos por milhão de pessoas, né, esse dado aqui. E ele dá, se você clicar na setinha, ele te dá os países do que tem mais casos por milhão para o país que tem menos casos. Aqui é caso total, não são novos casos, né. Para novos casos, a gente faz aqui o ranking aqui do mundo, né, e aqui é legal para olhar por milhão de habitantes, né, para controlar pelo tamanho do país. Aqui acho que não tem novos casos por milhão de habitantes, né, mas aqui, então, para comparar melhor, é melhor a gente olhar para número de casos total por milhão, né. Então aqui, por exemplo, Estados Unidos, até agora, né, por milhão, está na 8ª posição, a gente vai chegando aqui, Brasil 41ª posição, tá. As mortes, para mortes o Brasil está um pouco pior, né, para mortes a gente tem aqui os Estados Unidos, o Brasil, deixa eu ver aqui, os Estados Unidos na posição 14, tá, 1.702 por milhão, e aqui o Brasil na posição 19, né, estava na 41 para o número de casos, mas para mortes está bem pior, está na posição 19, tá. Então é um site interessante sobre, os dados atualizados da epidemia do Covid-19. Agora eu vou voltar. Ok? Então, dados são informações, mas em alguns casos eles são, informações numéricas, podem ser também informações qualitativas, igual o que eu estava falando para vocês, o exemplo do salário. Eu quero entender salário, se há discriminação de gênero no mercado de trabalho. Daí, então, eu posso colocar a variável sexo, que não é uma variável numérica, né, é uma variável qualitativa, tá? E eu posso analisar todo esse banco de dados, tá? As formas de coleta são diversas, pode ser por pesquisa, pode ser por experimento em laboratório, tá? Pode ser por entrevista. E como que eu vou organizar meu banco de dados? Em geral, eu tenho dados, né, mas dados do quê? Dados da população. Então, nesse caso que eu mostrei para vocês dos trabalhadores, então, uma unidade elementar é o trabalhador, é a pessoa. Se eu analisando dados de país, essa questão do Covid, número de casos por milhão de habitantes, daí então minha unidade elementar é o país, cada país, tá? E a variável é a característica, que assume valores para cada unidade elementar. Então, por exemplo, se é o caso dos trabalhadores, que variáveis que eu tenho lá? Eu falei para vocês sobre os salários, que é a primeira variável, eu falei sobre educação, a segunda, e a terceira é a experiência desse trabalhador, né? E a quarta, que eu também falei, é o sexo, tá? As variáveis, elas podem ser qualitativas ou quantitativas. As qualitativas, por sua vez, são aquelas que não são numéricas, ela pode ser nominal ou ordinal, né? Então, nominal é quando eu não consigo ordenar, por exemplo, sexo feminino ou masculino, não consigo dizer qual que está maior do que o outro em relação a qualquer coisa, né? Agora, ordinal são aquelas que eu consigo ordenar, por exemplo,
altura, né? Baixa, média ou alta, né? Dos indivíduos. Posso classificar, né, em categorias, por exemplo, né? Eu não quero falar sobre os centímetros que mede cada indivíduo. Eu posso querer resumir mais essa informação e dizer que se o indivíduo posso classificá-lo como alto, né, baixo ou de estatura média, né? Então, daí estou transformando uma variável quantitativa numa variável qualitativa. E eu posso ordenar, eu sei que o indivíduo baixo tem uma altura menor daquele que é em relação àquele que tem uma altura média e que tem uma altura menor ainda do que aquele que tem que são os indivíduos altos, né, que são os maiores da população, tá? Quantitativa pode ser discreta, quando ela toma valor no conjunto dos números naturais ou inteiros, ou contínua, que são aquelas que tomam valor no conjunto dos números reais, tá? Bom, o número de variáveis no meu banco de dados depende do que eu estou analisando, né? No caso aqui do salário, falei para vocês do salário, educação, experiência e o sexo são 4 variáveis, tá? Então, tudo depende do fenômeno que você está analisando, tá? E a gente pode usar um modelo estatístico para identificar relações entre variáveis quando a gente tem pelo menos 2 variáveis, tá? Tipos de dados. Eu posso ter um banco de dados que é um corte transversal, que a gente chama de cross-section, em que a gente analisa dados para cada unidade elementar num determinado momento específico. Eu não tenho vários momentos, eu tenho um momento só. E eu tenho aqueles indivíduos, eu estou analisando os dados daquele indivíduo. É o nosso exemplo do salário, tá? Ou o exemplo também da cross-section dos países, o número de casos de Covid, tá? Então, daí eu tenho os dados do Covid naquele momento. Agora, se eu agrupar dados cross-section em diversos momentos, né, dos mesmos indivíduos, daí a gente tem o que a gente chama de dados em painel. Então, eu analiso aqueles países nesse mês, por exemplo, né, o número de casos de Covid. Eu posso comparar com o número de casos de Covid no mês anterior, né? Então, eu coloco os dados de novo dos mesmos países no momento anterior. E daí eu coloco os dados dos mesmos países no momento anterior ao anterior, né? Eu vou fazendo esse agrupamento dos dados, isso é o que a gente chama de dados em painel. Então, cross-section é apenas um momento, e aí, a partir do momento que você agrupa esses mesmos países em diversos momentos para analisar, você tem dados em painel, tá? Aqui, exemplo de dados em cross-section, do número de casos de Covid, que eu falei para vocês, e agora eu vou falar de outro tipo de organização, que é observações de uma única unidade elementar em distintos pontos do tempo, né? Nesse caso, a gente tem uma série de tempo, tá? Então, aqui, por exemplo, esse daqui também é o livro de Jankov Panizza, tá? Sobre Covid-19 nos países emergentes. E aqui a gente tem a série temporal de mobilidade urbana. Aqui, então, a linha vermelha representa Hong Kong e Coreia, tá? Coreia do Sul. Aqui, a linha pontilhada em pontinhos, essa aqui é os dados dos Estados Unidos, e essa aqui, pontilhada em tracinhos, é os dados dos países emergentes, tá? Então, o que aconteceu? Aí, em março de 2020, houve uma grande queda no nível de mobilidade urbana. Esse índice aqui da mobilidade urbana é calculado pelo Google, tá? Então, se você entrar nesse site, você vai ter esses dados atualizados. Aqui vai só até maio de 2020, porque devido à publicação desse livro, que foi no ano passado. Então, aqui houve uma grande queda na mobilidade urbana em março de 2020, que foi muito maior para os países emergentes, inclusive aqui o Brasil está nesse grupo, que é Índia, Singapura, Malásia, Brasil, Chile, Colômbia, México, Peru, Uruguai. Tá. Então, aqui a queda foi muito maior, né? Não porque esses países diretamente tenham adotado restrições maiores, mas também porque indiretamente eles sofreram uma grande restrição de entrada de capitais estrangeiros, né? A partir do início da crise, o que acontece? É o fenômeno que a gente dá o nome em finanças de flight to quality. Então, o que acontece nesses momentos de crise internacionais severas? Em geral, o capital
ele faz uma fuga de países que são mais arriscados, em termos econômicos e financeiros, para países que são mais seguros em termos econômicos e financeiros, né? Que apresentam menores riscos, tá? Para o investidor, em termos de oscilação de, de mercado acionário e também em termos de oscilação de risco de default, tá? Então, em geral, essa grande fuga de capital de lugares mais arriscados para lugares menos arriscados. E isso mesmo leva a uma grande restrição econômica indireta. Então, não foi a restrição devido ao aumento do deslocamento social apenas que levou a uma menor mobilidade urbana para países emergentes. Foi também uma restrição indireta devido à fuga de capitais e a necessidade e a contração econômica, né? Devido a essa fuga de capitais, tá? Sofrida por esses países emergentes, porque são mais arriscados e esse capital ele fez uma fuga para países, para locais menos arriscados, que são tidos, que têm ativos que são tidos como de qualidade mais alta para o investidor, que tem menores riscos de oscilação de rendimento, tá? Então, essa fuga que também explica por que essa restrição à mobilidade urbana caiu muito mais para países emergentes em relação aos Estados Unidos inicialmente, tá? E o rebound aqui, a volta da curva para os Estados Unidos foi muito mais rápida aqui, né? Houve uma volta maior aqui do que em relação às economias emergentes também, tá? Bom, mas a outra questão que a gente vai ver nesse curso, que às vezes a gente quer comparar dados de um país com os dados de outro país. Primeiro, as moedas são diferentes, né? Então a gente precisa converter esses dados para uma mesma moeda. Além disso, os tamanhos das economias são diferentes, né? Então a gente quer controlar por essas questões para conseguir comparar dados de países diferentes, né? É igual a essa questão aqui que a gente estava falando do Covid, né? Por que a gente analisa o número de casos por milhão de habitantes? Porque cada país tem um número diferente de pessoas. Então, a gente precisa padronizar os dados, né? Tá? E a gente tem que buscar a melhor padronização para cada caso, né? Então, se a gente fala de casos de Covid, a gente vai usar o tamanho populacional. Se a gente fala de investimento internacional, entrada em investimento estrangeiro direto, por exemplo, a gente pode normalizar pelo tamanho da economia, né? Tá? Então aqui algum exemplo, né? Fluxo de capitais privados em dólares. Aqui dados da Índia e dados do Brasil, né? Então aqui os dados para o Brasil apresentam uma média, né, de fluxo de capitais para o Brasil muito maior do que para a Índia, mas isso aqui não está sendo controlado pelo tamanho dessas economias. Então você pode fazer o gráfico do fluxo de capitais privados com a porcentagem do PIB, né? E aqui você vê que os dados ficam mais próximos, né, do Brasil em relação à Índia, tá ok? Bom, um segundo tópico, além dos gráficos iniciais que a gente faz para ver o que está acontecendo, que é o que a gente fez nesse início de aula, a gente pode também calcular as distribuições de frequência de uma variável, tá? Então, o que são essas distribuições de frequência? A gente quer ver a ocorrência, o número de ocorrências para cada valor da minha variável, tá? E para entender como que esses dados estão organizados, qual é a distribuição desses dados, tá? Então, a gente pode trabalhar com os valores originais ou a gente pode classificar esses valores, agrupar em classes de valores. Por exemplo, se a gente está falando de uma variável que assume valores no conjunto dos números reais, a gente está falando de infinitos valores, né? Então não faria sentido eu falar o salário, né? Quantas vezes ele assume o valor, por exemplo, de 10 mil reais, tá? Ou de 10.000,1 centavo, 10.000,2 centavos, tá? E daí eu teria uma quantidade muito grande, mas uma tabela com muitos valores de salários, né? Se eu considerasse até os centavos, e ficaria difícil de interpretar o que está acontecendo. Então, em geral, a gente classifica, agrupa variáveis que assumem valores no conjunto dos números reais em grupos, tá?
para que isso facilite o meu entendimento do que está acontecendo em termos de frequência. Vocês vão ver isso agora no exemplo que eu vou dar para vocês, tá? Então, frequência absoluta do valor de uma variável é o número de repetições desse valor. Então, se eu tenho lá um banco de dados que assume os valores 2, 3 e 4, né? Então, essa variável, quantas vezes ela assume o valor 2? Quantas vezes ela assume o valor 3? E o valor 4, né? Isso é a frequência absoluta. Então, relacionando os valores que assumem uma variável e suas frequências, quantas vezes ocorre, temos a distribuição de frequências absolutas. Agora, a frequência relativa, ela é obtida a partir da frequência absoluta, apenas dividindo cada uma das frequências absolutas pelo número total de observações no nosso banco de dados. Então, a gente tem 526 indivíduos, a gente vai dividir as frequências absolutas por 526 para que possamos encontrar a frequência relativa. E a frequência acumulada é a soma das frequências absolutas e relativas, desde a frequência relativa associada ao valor inicial da variável, tá? Então, quando eu der um exemplo, vai ficar mais claro, tá? E a questão da divisão dos dados em classes também, quando eu tenho muitos valores, porque uma variável assumindo muitos valores, tá? Então, aqui, por exemplo, esse caso, eu vou abrir o e-views com vocês daqui a pouco, mas esse caso aqui do salário, né? Então, a gente agrupou os salários em 1, 2, 3, 5 classes, tá? Então, do 0 ao 5, eu tenho 278 indivíduos que estão ganhando salários nessa faixa de 0 a 5, nesse banco de dados. 278 é a minha frequência absoluta associada a essa primeira classe, tá? De 5 a 10, eu tenho 181 indivíduos. Então, é a frequência absoluta associada a essa segunda classe. 48 de 10 a 15, 13 de 15 a 20 e 6 de 20 a 25. Então, eu tenho aqui meus 526 indivíduos e aqui a coluna da frequência absoluta, tá? Mas a segunda coluna me dá agora a frequência relativa, que é exatamente a frequência absoluta, 278, dividido por 526. Se eu pego cada uma dessas, divido por 526, tá? E nesse caso, porque está em termos percentuais, então cada uma foi multiplicada por 100, né? E quando eu faço isso com o total de indivíduos, eu tenho 526 dividido por 526, que dá 1, multiplico por 100, eu tenho 100, a porcentagem que é o total dos indivíduos, tá? E eu posso acumular tanto a frequência absoluta quanto a frequência relativa. Então, a primeira coluna é a frequência absoluta, a segunda coluna aqui é a frequência relativa da variável salário, nesse banco de dados. Acumulando, então, primeiro eu vou acumular o count, que é a frequência absoluta, tá? Então, para a primeira classe, eu tenho 278. Agora, a minha pergunta é, quantos indivíduos nesse banco de dados ganham até 10 salários mínimos, né? Daí, então, eu tenho que calcular a frequência acumulada até 10. Até 10 eu tenho 278 mais 181, que me dá 459. Até 15 eu tenho 507, porque eu ainda adicionei 48, eu somei esses 3 primeiros. E para a última, eu tenho que ter na última classe 526 indivíduos, porque é o acumulado, né? A frequência acumulada, tá? Em termos percentuais, é o acumulado da porcentagem aqui da segunda coluna, tá? Então, a frequência relativa acumulada, eu obtenho somando desde a primeira. Então, para a primeira é o próprio valor, para a segunda eu somo a primeira com a segunda, tá? E até a última tem que dar 100% dos dados, tá? Então, é muito simples, é só para eu entender como que estão organizados meus dados. Ah, então, tenho mais dados próximos do valor 0, né, do que o valor máximo do banco de dados, que é próximo de 25, que é... Então, aqui eu tenho menos indivíduos ganhando salários maiores, né? Tá? Nesse banco de dados. Eu consigo ter esse entendimento. Tem mais salários próximos de 0 do que do maior valor, né? Então, eu tenho uma frequência que vai se reduzindo conforme o salário vai subindo, tá? Então, já tenho esse entendimento interessante. Eu posso fazer um gráfico disso, né? Aqui, dividindo, aqui eu tenho os salários no eixo X e a frequência absoluta no eixo Y, tá? Mas aqui dividindo em intervalos menores. Ali eu tinha de 5 em 5, aqui de 2 em 2, tá?
e as frequências para entender o que está acontecendo. Então, temos salários, mais indivíduos aqui próximos do salário, de salários menores do que salários maiores. É uma distribuição que ela é assimétrica, né? Ela tem uma maior proporção de dados próximos de valores menores, tá? Ela tem essa assimetria para a esquerda, tá? Além dessa análise gráfica, do entendimento de como é que os dados estão organizados, que distribuição tem os dados, eu posso começar a análise falando, né, resumindo os dados ainda mais, tá? Que é calculando as medidas de posição. Então, o que são essas medidas, né? Então, as tabelas, os gráficos, eles dão uma ideia do que está acontecendo, como que os dados estão organizados. Mas, em alguns momentos, eu preciso ter um resumo ainda maior desses dados. Eu quero dizer um pouco desses dados com apenas um valor, com apenas um número. Então, eu calculo uma medida que é apenas um número que me diz algo interessante sobre esses dados, tá? Então, as medidas de posição me dão uma ideia da posição, onde que estão localizados esses dados, tá? Então, moda, o que é a moda? É a realização mais frequente, que é o dado, é o valor dos dados que está na moda, tá? Então, é aquele associado à maior frequência absoluta. Então, por exemplo, você tem uma noção da moda aqui naquele exemplo das classes, a classe que é a moda nesse caso é a classe de 0 a 5, porque ela tem maior frequência, né? Tenho mais indivíduos, 278 pessoas que ganham salário de 0 a 5. Então, é a classe mais frequente, então é a moda, em termos de classe, né? Bom, além da moda, eu posso calcular a mediana, que é a realização que está no centro dos dados. Então, eu vou ordenar meus dados, todos os salários desses 526 indivíduos, desde aquele salário que é o menor de todos no banco de dados, próximos de 0, até o maior valor. O valor que estiver no centro dessa ordenação é a minha mediana. Então, primeiro eu preciso ordenar do menor para o maior e eu pego o valor que está no centro, esse é o valor da mediana, tá? A média aritmética é aquela média que vocês estão acostumados a calcular, tá? Desde antes do ingresso na universidade, né? Então, você soma todos os valores e divide pelo número de observações, tá? Então, para formalizar esses conceitos, em geral, quando a gente está falando de estatística amostral, a gente denota o x com uma barra em cima como sendo a média amostral. Então, o que é a média amostral? Eu vou somar todos os valores x1 mais x2 mais x3 mais xn. No nosso caso, é x1 mais x2 até x526. Então, os salários dos 526 indivíduos, divido por 526 e obtenho a média dos salários. Posso denotar isso diferente? Posso. Se eu tenho mais do que um indivíduo ganhando 2 salários, então eu ponho 2 indivíduos, por exemplo, ganhando 2 salários, 3 indivíduos ganhando 3 salários, 10 indivíduos ganhando 20 salários, né? E daí eu divido tudo por 526, é a mesma conta, eu só resumi mais essa mesma observação, né? Tá ok? E eu posso escrever isso em termos de frequência relativa. Eu sei que a frequência absoluta dividido por n é a própria frequência relativa. Então, a média é a soma das frequências relativas vezes os valores associados a cada uma das frequências relativas. Tá? E a mediana, como eu calculo? Primeiro, eu ordeno as observações da menor até a maior, do menor salário até o maior salário. E qual que é a mediana? É o valor que está na posição central. Então, se eu tenho um número ímpar de observações, eu vou pegar o valor que está no meio. Por exemplo, se eu tenho 3 observações, eu vou pegar o salário que está na posição 2, que está no centro. Né? De 3, a posição 2 é o centro. Agora, se eu tenho um número par, se eu tenho 4 indivíduos, 4 salários, eu vou pegar o salário do indivíduo que está na segunda posição, somar com o salário do indivíduo que está na terceira posição, somar esses 2 salários e dividir por 2, tá? Essa mediana do salário, tá? Então, se eu tenho um número par, eu tenho que pegar os 2 que estão no centro, somar esses 2 e fazer a média, né? E dividir por 2, tá? No nosso exemplo do Udrich e do Ivils, que a gente vai fazer juntos, a gente tem a média dos salários,
5,9 aproximadamente, a mediana é menor. É de se prever, porque como os salários têm essa distribuição estão mais concentrados próximo do valor zero, quando isso acontece, em geral, a mediana acaba sendo menor do que o valor, ela tem um valor menor do que o valor da média, tá? O valor máximo aqui próximo de 25, 24,98 e o valor mínimo próximo de 0,53, tá? E então esse é o primeiro vídeo da aula de hoje. No próximo, eu vou abrir o eViews com vocês e vou ensinar como a gente faz essas análises utilizando o eViews, o pacote estatístico que está lá, Student Light gratuito, tá? E utilizar nesse curso. É isso por enquanto. Então, deixa eu fazer aqui, finalizar.